Você já teve uma conversa com alguém mais velho que lia livros inteiros, resolvia contas de cabeça e ainda tinha paciência para te ouvir, sem interrupções, sem olhar para o celular, sem correr para encerrar o assunto? Pois é, agora tenta comparar isso com os papos de hoje. Gente que não consegue manter a atenção por 5 minutos, que responde com emoji, que vive pulando de vídeo em vídeo, de notificação em notificação, como se o mundo fosse um feed infinito. E se você tenta aprofundar a conversa, parece que a outra pessoa se desconecta, como se refletir fosse um esforço que não vale mais a pena. Esse contraste é humilhante. E o mais perigoso, está se tornando o novo normal. O que a gente está vivendo é uma epidemia silenciosa, um emborrecimento coletivo, um retrocesso mental disfarçado de modernidade. E tudo isso começou a se intensificar num ano específico, 2016. A partir daquele ponto, algo mudou. E mudou para pior. Mas antes de eu te contar o que aconteceu naquele ano, e por que ele foi o ponto de ruptura de uma geração inteira, eu preciso te pedir uma coisa importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa mensagem que você está prestes a ouvir vale tudo isso, porque ela pode abrir teus olhos para algo que está passando despercebido, mas que pode estar moldando sua vida sem você perceber. Eu sou o Rick, e esse é o canal Ninguém Conta. Vamos direto ao ponto. Em 1970, pensar era uma virtude, refletir era nobre, aprender era uma conquista. Hoje, virou castigo. Ler cansa, argumentar dá trabalho, estudar é coisa de nerd. E pensar com profundidade é quase um ato de resistência. O mundo trocou sabedoria por entretenimento. Trocaram cultura por cliques. Trocaram conhecimento por dopamina. Trocaram o prazer da descoberta pelo vício da distração. E o mais trágico, a maioria das pessoas nem percebeu. Elas acham que isso é normal, acham que isso é ser moderno, acham que ser multitarefa e viver no automático é uma evolução, quando na verdade é a morte lenta da consciência. Em 2016, o TikTok explodiu. O vício em tela virou norma. O algoritmo virou rei. O conteúdo começou a ser servido em pílulas de segundos brilhante, rápido, viciante. E a curva da inteligência virou para baixo. Sim, para baixo. Você acha que é exagero? Então escuta isso. A partir de 2016, o QI médio de países desenvolvidos começou a cair. Pela primeira vez na história moderna, as novas gerações estão ficando menos cognitivamente capacitadas do que as anteriores. E isso não é papo de velho nostálgico. É ciência. Estudos na Noruega, por exemplo, mostram que jovens nascidos depois de 1995 apresentaram uma queda média de 7 pontos no QI em relação aos próprios pais. 7 pontos. Isso não é pouca coisa. É a diferença entre entender um conceito complexo e não conseguir acompanhar um argumento básico. E sabe o que é mais cruel? Isso não tem a ver só com educação formal, tem a ver com foco, com atenção, com memória, com raciocínio, com o que nos faz humanos. E o pior, nós fomos cúmplices disso. A gente aceitou trocar profundidade por velocidade. Aceitou trocar sabedoria por dancinha. Aceitou abrir mão da concentração para alimentar o vício da rolagem. E tudo isso com um sorriso no rosto, achando que estava sendo produtivo, atualizado, descolado. A verdade é que a gente não está mais lendo. A gente está escaneando. A gente não está mais ouvindo. Tá só esperando a vez de responder. A gente não tá mais pensando. Tá reagindo, instintivamente, como se o cérebro tivesse virado só mais uma aba do navegador. Você já sentiu isso? Já tentou ler um livro e desistiu depois da segunda página? Já começou a assistir um vídeo e pulou pro próximo antes da metade? Já conversou com alguém e sentiu que não estavam ali de verdade? Pois é, isso tem nome: atenção fragmentada. E ela está destruindo a nossa capacidade de pensar com clareza. Hoje, um adolescente médio assiste centenas de vídeos por semana. Raros passam de 1 minuto. A cada 10 segundos, ele recebe uma nova dose de dopamina. É como um rato em laboratório sendo alimentado por estímulos rápidos e fáceis. Só que tem um problema. Quanto mais dopamina você consome, mais difícil é sentir prazer em coisas simples. Um livro de 300 páginas parece uma tortura. Um documentário de 1 hora parece uma eternidade.
Uma conversa sem checar o celular vira um esforço insuportável. E aí vem a pior parte. A culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Esses aplicativos foram desenhados assim. Cada botão, cada som, cada cor, cada vibração, tudo foi pensado para viciar o seu cérebro, para te prender, para te manter rolando, clicando, sem pensar. E o resultado tá aí. Uma geração inteira mais distraída, mais ansiosa, mais superficial e sim, mais burra. Não por falta de capacidade, mas por falta de uso. Estamos trocando o nosso maior patrimônio, o cérebro, por cliques e achando que tá tudo bem. Mas não tá. Se você sente que sua mente tá mais lenta, que perdeu algo que tinha antes, que não consegue mais se concentrar como antes, não é impressão, é real. Só que ainda dá tempo. Dá pra resistir, dá pra recuperar, mas não vai ser fácil, porque você vai ter que ir na contramão de tudo, vai ter que nadar contra a maré, vai ter que reaprender a ficar em silêncio, a focar, a pensar. E isso hoje virou ato revolucionário. Sabe aquele tédio que a gente tenta matar com um vídeo, um jogo, uma notificação? Ele já foi terreno fértil para genialidade. O tédio forçava a mente a criar. Forçava a buscar dentro o que hoje a gente procura fora, no silêncio, no vazio, ali onde surgem as melhores ideias, as mais autênticas. Mas a gente trocou isso por estímulo, por excesso, por correria. E aí começamos a matar o tempo e junto com ele matamos a profundidade. Em 1970, um jovem de 15 anos podia recitar Shakespeare e resolver uma equação de segundo grau sem precisar abrir o celular. Hoje, temos adolescentes que não conseguem interpretar um parágrafo sem perguntar para o ChatGPT o que aquilo significa. Não é uma crítica vazia, é um retrato, um espelho, e o reflexo é doloroso. Naquela época, o silêncio era aceito, o barulho não era obrigação, o pensamento era mais forte do que a imagem, o conteúdo valia mais do que a estética, e a mente era respeitada. Hoje, o que mais se consome é o que exige menos da mente, menos da alma. E isso tem um preço. Uma geração que consome informação como fast food não vai conseguir digerir verdades profundas. Vai viver com fome, fome de sentido, fome de clareza, fome de direção. Porque a mente, quando desacostuma a pensar, perde a capacidade de discernir. E uma mente sem discernimento vira massa de manobra. Acha normal o absurdo, repete o erro, compartilha o lixo, apoia o que não entende, ataca o que não conhece e se torna escrava daquilo que não questiona. É isso que está acontecendo com a nossa geração. A revolução digital não expandiu nossa mente, ela fragmentou. Hoje você assiste 3 vídeos ao mesmo tempo, com legenda, com música, com cortes rápidos e ainda acha que está aprendendo. Mas não está. Está se entorpecendo, se anestesiando, se perdendo. E enquanto isso, o tempo passa. A capacidade de escutar desaparece. O diálogo morre. O senso crítico se apaga. E no lugar entra o achismo, a lacração, a opinião vazia. Você já percebeu como está mais difícil conversar com profundidade com as pessoas? Como elas se incomodam quando você começa a puxar um papo mais sério? Como elas desconversam, mudam de assunto, inventam uma piada só para não encarar a realidade. Isso é reflexo de uma mente treinada para fugir, não para enfrentar. E o pior, tem gente se orgulhando disso. Gente que se gaba de não ter lido um livro desde a escola, que ri quando você fala de filosofia, que acha que textão é chato, que idolatra a ignorância como se fosse virtude. É como se pensar tivesse virado pecado, como se questionar fosse crime. Mas o que ninguém conta é que isso não é coincidência, é projeto. Quanto menos você pensa, mais fácil é de manipular. Quanto mais distraído você está, mais lucrativo você se torna. Quanto mais você consome conteúdo raso, mais distante você fica da sua essência. E isso é uma sabotagem invisível. Você foi programado para falhar, para viver correndo atrás do que nunca vai preencher o vazio, para buscar prazer instantâneo e rejeitar esforço, para aceitar tudo mastigado, embalado, sem reflexão. Porque pensar é perigoso. Pensar te liberta.
E quem lucra com sua prisão mental não quer te ver livre. Por isso que o algoritmo te entrega o que vicia, não o que ensina. Por isso que a escola virou uma fábrica de repetidores e não de pensadores. Por isso que o silêncio virou incômodo, porque ele te conecta com a verdade, com você mesmo. E nesse mundo de barulho, a verdade assusta. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda incomoda, ainda quer acordar. Então escuta o que eu vou te dizer agora com atenção. Você não é burro, você está sendo distraído. Você não está fraco, você está sobrecarregado. Você não perdeu a inteligência, só deixou ela adormecer. Mas ela está aí, em você, e pode voltar a despertar. Como? Comece com o que mais assusta hoje em dia, o silêncio. Desliga as notificações. Fica 5 minutos sem fazer nada, só respirando, observando, sentindo. O desconforto vai vir, mas depois dele, vem a clareza. Leia uma página por dia, mas leia com presença. Tenha uma conversa real com alguém. Mas escute de verdade. Olhe nos olhos. Fale devagar. Pergunte com interesse. E acima de tudo, pense. Pense antes de rolar, antes de compartilhar, antes de repetir. Pense com profundidade, com paciência, com intenção, porque a sua mente merece mais do que sobras de atenção. Ela merece tempo, verdade, propósito.